Em 1915, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade geral, com a premissa de que a matéria e a energia modificam o espaço-tempo. Essa teoria foi comprovada em 1919, quando um grupo de cientistas fez uma expedição até Sobral, no Ceará, para realizar a observação de um eclipse solar. Em 2019, essa observação completa 100 anos. E nessa edição do Simple Física, a professora Cristina Frula Neto vai falar sobre a teoria da relatividade geral e a história dessa expedição. Boa noite a todos, eu sou a Cristina e é um grande prazer e alegria que eu recebo vocês aqui hoje para comemorarem comigo o centenário da comprovação da teoria da relatividade geral. Exatamente hoje a gente celebra esse feito, que ocorreu com um experimento que foi realizado, que consistia em medir a deflexão da luz pela gravidade de um corpo massivo, no caso o Sol, e esse experimento foi observado em Sobral, no Ceará, o que nos deixa mais alegre, porque foi no Brasil também, e também na Ilha do Príncipe, na costa oeste da África. Então, os resultados desse experimento tornaram Einstein muito famoso e abriram caminho para o desenvolvimento dessa teoria, que é a base para toda a cosmologia moderna. Nos trouxe a teoria do Big Bang, explica os buracos negros, as ondas gravitacionais e tantas outras coisas. Então, nessa palestra, hoje eu vou falar para vocês, eu vou introduzir brevemente o que é a teoria da relatividade geral, as ideias de Einstein e também um pouco dos princípios anteriores a isso. Vou falar sobre o experimento em si e também as expedições que culminaram nas observações que comprovaram essa teoria. Então, já que a gente está falando de gravidade, vamos do início das bases que levaram a esse feito científico. Gravidade, como vocês devem todo mundo saber, é essa tendência que um corpo massivo tem de atrair outro corpo massivo, certo? É uma das forças fundamentais da natureza. Quem fez o primeiro desenvolvimento sobre isso foi, que é um dos princípios da física teórica, dos fundamentos da física teórica moderna, foi o Newton, certo? O Newton foi o primeiro a pensar sobre a gravidade e desenvolver todo um formalismo matemático para explicar isso. Todo mundo deve estar familiarizado com a história do Newton e da maçã, enfim. Diz a história que Newton estava lá no jardim da sua família, lá na Inglaterra, e sentou embaixo de uma árvore de maçã e viu uma maçã cair. Ou outras versões da história diz que a maçã caiu na cabeça dele. Então o Newton, vendo isso, ele teve um momento de inspiração e pensou, bom, se essa maçã está caindo, é porque algo está atraindo ela para o chão. Esse algo seria a Terra. E ele também pensou, bom, se a Terra está atraindo a maçã, será que a maçã também não está atraindo a Terra? Só que esse efeito é tão fraco que a gente talvez nem percebe. E ele foi além, ele também imaginou, bom, se tem uma força que atrai a maçã, como será que essa força agiria em outros objetos mais distantes, por exemplo, a Lua? Se a Terra atrai a maçã, o que aconteceria com a Lua, que está muito mais distante? Pelo mesmo, seria contra-intuitivo achar que, bom, a Terra está atraindo a Lua deveria cair na Terra, mas a gente não observa isso. Mas o Newton teve uma sacada que foi que, não, a Terra atrai a Lua, entretanto, a Lua ela tem uma velocidade, digamos, tangencial, aqui, lateral, e é muito rápida, se move com uma velocidade muito alta, que ela sempre escapa de cair em direção à Terra. Isso faz com que ela orbite em torno da Terra. Certo? Então, o Newton foi além. Ele pensou, bom, então se tem essa força de atração, que atrai a maçã, que atrai a Lua, que mantém a Lua em órbita, como seria essa força para outros dois corpos massivos quaisquer? Por exemplo, o Sol e um outro planeta. Então, se toda essa história do Newton, da maçã é verdade, eu também não sei, mas enfim, o que ele fez, ele publicou essas ideias e fez todo um formalismo matemático para descrever isso nos seus princípios matemáticos da filosofia natural. Publicou em 2 volumes, entre 1713 e 1726. E nessa publicação, ele descreve então essa força, a força gravitacional entre dois corpos que têm massa. Então, essa força, ele diz que dois corpos com massa M1 e M2 têm uma força atrativa entre si, e essa força é proporcional ao produto dessas massas e inversamente proporcional à distância que separa esses objetos. E G aqui é uma constante, que é a constante da gravitação universal. Nesse mesmo volume, ele também introduz as leis dele, e a segunda lei de Newton também diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, combinando essas duas equações,
ou essas duas expressões, essas duas ideias, o Newton ele conseguiu descrever as alterações no movimento e também nas posições de objetos que estavam interagindo sob a ação da força da gravidade. E com isso ele conseguiu explicar, por exemplo, o movimento planetário, os movimentos planetários que já haviam sido observados 100 anos antes, ou mais de 100 anos antes, por Kepler. Então a teoria foi muito bem sucedida nesse sentido, e o sucesso foi tão espetacular que por 200 anos essa teoria ela dominou e reinou absoluta para descrever toda a mecânica. Até que, no início do século XX, aparece um certo oficial do escritório de patentes de Berna, chamado Albert Einstein, que revolucionou tudo. O Einstein, ele nasceu na Alemanha em 1879 e logo cedo ele se mudou para Munique, onde ele foi para a escola. Você já deve ter ouvido falar que ele não era um bom aluno, enfim. Ele também tentou admissão no Instituto Tecnológico de Zurique, mas não conseguiu na primeira vez, ele só foi admitido na segunda vez que ele tentou. E ele fez lá o seu curso, a graduação, foi um bom aluno, entretanto não foi excepcional a ponto de ter recebido ofertas para trabalhar em universidades da Suíça. Então ele foi trabalhar no escritório de patentes, que era um bom emprego, rendia um bom salário, podia sustentar a família e também dava muito tempo livre para ele poder fazer o que ele gostava, que era pensar sobre física. Então foi nessa época, trabalhando no escritório de patentes, que ele propôs várias das teorias, não só a da relatividade, mas como a do efeito fotoelétrico, do movimento browniano, essas outras que também revolucionaram e renderam ele até o prêmio Nobel. Então é interessante ver o quanto uma mente brilhante assim, ele desenvolveu várias teorias que, na minha opinião, revolucionaram todo o pensamento, ou são marcos no pensamento humano. Enquanto isso, ele trabalhava num escritório de patentes e fazia física como hobby. Imagina se não fosse esse o caso, né? Então, em 1905, o Einstein ele propõe a teoria da relatividade especial, ou relatividade restrita. Nessa teoria, ele quebra completamente o conceito de que o tempo é absoluto, que é uma entidade absoluta que marcha no mesmo ritmo para todos os observadores. Então, essa ideia de relatividade não é original de Einstein, já Galileu falava sobre a relatividade, já enunciou esse princípio da relatividade. E o Galileu, já 3 séculos antes, já dizia que só o movimento relativo é que importava. O Einstein, então, também enunciou esse princípio de uma outra forma, dizendo que todas as leis da natureza elas devem ser as mesmas para todos os observadores que estão em movimento relativo. Inspirado também nos avanços da teoria eletromagnética do século anterior, do século XIX, que foram desenvolvidas por Maxwell. Maxwell combinou vários resultados experimentais sobre eletricidade e magnetismo numa teoria bem concisa. E o Maxwell, ele disse então que a luz é uma onda de origem eletromagnética, propagação de campos elétricos e magnéticos, e ela se propaga a uma velocidade finita e constante, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, inspirado nisso, o Einstein tentou combinar esse princípio da relatividade com a teoria eletromagnética, com esse fato que vem da teoria eletromagnética. Então, aplicando isso, ele enunciou que todos os observadores têm que medir a mesma velocidade para a luz. Até que tudo bem, parece ok, é óbvio, é uma aplicação direta, mas as consequências disso são revolucionárias. Tá? Para ilustrar então isso, vou propor aqui que a gente faça um experimento mental. O Einstein fazia muito desses experimentos, e isso não é história, ele fazia mesmo. Ele fazia perguntas bem específicas e tentava responder e bolava experimentos na cabeça dele de como ele poderia responder essa pergunta. Nem sempre eram coisas assim coisas do dia a dia, mas assim como o que acontece se eu viajar junto com a luz, ou enfim, mas eram coisas que poderiam acontecer. Então, para ilustrar isso, eu proponho que a gente faça esse experimento mental. Então, imaginem um observador aqui numa plataforma, tá? Esse observador está parado bem no meio da plataforma e em cada extremo da plataforma eu tenho uma fonte que emite um flash luminoso. Então, esse observador, ele recebe esse flash vindo de cada extremo da plataforma ao mesmo tempo. Como ele sabe que ele está exatamente no meio e que as fontes que emitiram estão exatamente à mesma distância e que a velocidade da luz é constante, ele
conclui que esses flashes foram emitidos ao mesmo tempo, ou seja, são simultâneos, certo? Eu poderia também pensar, outra maneira de ver esse problema é pensar que aqui, nesse extremo A, eu coloco um relógio lá e no momento que ele emitiu o flash, o relógio marca 0, mesma coisa aqui no extremo B. Então, eu posso, com isso, concluir que esses relógios estão sincronizados. Mas agora vamos ver pela perspectiva de um outro observador em movimento. Antes ele estava aqui, mas a gente não estava prestando atenção nele. Agora vamos ver sobre o ponto de vista desse observador aqui. Que ele está se movendo, mas ele vê a plataforma, se movendo para a esquerda, mas ele vê a plataforma indo à direita. Então, esse observador aqui, também ele vai ver os flashes, e ele vai também ver que a plataforma está se deslocando, e o extremo A está indo em direção aqui para o B, e ele vê que os flashes estão indo em direção ao centro da plataforma. Entretanto, o centro da plataforma está se movendo. Como ele observa que os dois flashes chegam aqui no centro da plataforma ao mesmo tempo, ele conclui que, como essa plataforma estava se movendo, o flash estava se afastando aqui do ponto A e cada vez mais próximo também o observador indo em direção ao ponto B aqui. Então ele conclui que, para esse flash chegar ao mesmo tempo, como a plataforma estava se movendo, e a velocidade da luz é constante, esse flash aqui teve que sair antes do que esse aqui, para os dois chegarem ao mesmo tempo aqui, uma vez que a plataforma e o centro da plataforma onde está o outro observador estava se movendo. Então, nesse caso, ele conclui que o flash A ocorreu antes que o B. Ou se eu colocasse um relógio lá, o relógio A e o relógio B, eles não estão sincronizados. Então, isso é para ilustrar que o conceito de simultaneidade, ele é relativo. Então, o que pode ser dois eventos, flash A e B, serem simultâneos para um observador, podem não ser, por exemplo, aquele que estava parado ali no centro da plataforma, podem não ser para outro, por exemplo, outro observador que estava em movimento em relação à plataforma, na mesma direção ao longo da qual a plataforma ao longo do comprimento da plataforma. Então, outros efeitos relativísticos que também vêm da ideia que todos os observadores têm que medir a mesma velocidade para a luz, são que o tempo pode ser dilatado, parece um efeito estranho, enfim, ou seja, relógios que estão se movendo, eles parecem andar mais devagar do que relógios que estão parados. E também que comprimentos podem ser contraídos, podem ser comprimidos. Então, uma régua, talvez se movendo, pode parecer menor do que uma régua parada. Pode parecer contra-intuitivo, a gente não observa isso, esses efeitos só são observados se essas velocidades que os observadores estão se movendo forem muito altas, por exemplo, frações da velocidade da luz, mas esses efeitos são reais e são observados. Por exemplo, já colocaram relógios em aviões, relógios muito precisos em aviões, e botaram o avião ali a andar, e viram que como esse relógio se movimentou, ele andou mais devagar que um relógio que ficou parado na Terra, um relógio igual na Terra. Também eles veem várias partículas, algumas partículas que decaem em outras partículas, e a gente sabe, mede o tempo de decaimento delas aqui, quando elas estão em laboratório, aqui, por exemplo, na Terra. E às vezes, quando essas partículas entram na atmosfera e caem em direção ao solo, a gente não esperaria observá-las aqui em solo, porque elas, nesse tempo que elas demorariam para atingir o solo, elas teriam decaído em outras partículas. Mas a gente observa elas, porque como elas vêm com uma velocidade muito alta, o tempo para elas passa mais devagar. Então, elas demoram mais também para decair. Então, essas coisas são observadas, esses efeitos são reais. Entretanto, essa teoria ela é válida só para movimentos inerciais, ou seja, para partículas que não estão sofrendo influência de outra força externa. Por exemplo, partículas que estão paradas ou em movimento uniforme, em velocidade constante. Não fala nada de aceleração. Se vocês lembram lá, o Newton, lá a segunda lei de Newton já envolve aceleração. Está no primeiro capítulo do princípio da matemática do Newton. E o Einstein ficou então intrigado como é que eu posso incluir a aceleração e também a influência da gravidade na teoria da relatividade especial. Então ele teve várias ideias de como incluir isso. E ele conseguiu isso, fez também vários experimentos mentais, e ele conseguiu isso através do princípio de equivalência. Então, para ilustrar esse princípio, vamos fazer mais um experimento desses mentais. Então, considerem um elevador, tá? Aqui em solo,
minhas figurinhas não são tão bonitas, mas imaginem. Isso aqui é um elevador aqui na Terra e eu largo ali dentro uma bolinha. O que vai acontecer? Essa bolinha vai cair, porque a gravidade, a Terra está atraindo essa bolinha para o chão. Agora imaginem que eu pego esse mesmo elevador, coloco no espaço e acoplo ele a um foguete, que vai fazer com que ele se movimente na direção do solo para o teto. Tá? Então eu coloco no foguete e ele se movimenta. Então o que vai acontecer? Eu também vou ver a mesma coisa, a bolinha em direção à base do elevador, porque na verdade todo o elevador subiu e foi em direção à bolinha. Então, mas eu vou ver um efeito similar tanto aqui na Terra com gravidade quanto no espaço se eu tiver aceleração. Da mesma forma, se eu pegar esse elevador e colocar no espaço longe de qualquer corpo, longe de influência gravitacional, e eu largar uma bolinha ali, ou uma pessoa, ela vai ficar ali flutuando, tá? Não vai ter nenhuma ação gravitacional. Mesma coisa acontece, um efeito semelhante acontece se eu largar esse elevador do topo de um prédio e deixar ele cair em queda livre, tanto uma bolinha quanto uma pessoa ali. A pessoa vai ficar ali flutuando, essa ideia de queda livre. Então, esses efeitos, tanto o efeito gravitacional aqui, né, um efeito gravitacional quanto com a aceleração dão resultados semelhantes, ou no caso aqui um observador na ausência de gravidade, a mesma coisa que ter um observador em queda livre. Essas coisas elas não são só coincidência ou semelhança. O Einstein diz que elas são equivalentes, que gravidade e aceleração são equivalentes. Esse é o princípio da equivalência. Tá? Então, foi com isso que ele conseguiu colocar dessa forma dentro da teoria da relatividade geral, e ele juntou essa ideia, foi a maneira que ele conseguiu introduzir a aceleração ali. Mas levou 10 anos, quase, até 1915, para o Einstein conseguir formular essa teoria, a teoria final, a teoria da relatividade geral, onde todos esses tipos de movimento, incluindo com aceleração, com influência da gravidade, pudessem ser incluídos. Para isso, ele teve que aprender uma matemática muito sofisticada, ele teve que aprender análise tensorial, ele teve que aprender geometria riemanniana, para conseguir, teve que desenvolver todo um novo formalismo matemático para conseguir descrever ou encontrar equações que descrevessem o movimento mais geral possível, tanto levando em conta a gravidade, ou aceleração ou não. E ele fez isso, e a gente pode resumir quase essa teoria nele, nessa expressão aqui. O que é muito bonita, enfim, é uma expressão bem concisa, mas na verdade é um conjunto, isso leva a um conjunto de 10 equações. Então aqui, ao lado esquerdo, tem um tensor G, e esse aqui também é um tensor T. Mi e Ni aqui são as coordenadas, são as 4 coordenadas do espaço-tempo, 3 coordenadas, as coordenadas espaciais, as 3 dimensões espaciais, e a outra dimensão que é o tempo. Está tudo conectado aqui. Então, esse tensor aqui é o tensor de Einstein, que ele fala da curvatura do espaço-tempo. Então, aqui eu coloco toda a minha geometria do meu espaço-tempo. Esse outro tensor aqui é o tensor momento-energia. Ele me diz como a informação de toda a matéria, a energia, e como ela se movimenta também. Então, e aqui tem constantes, a constante da gravitação universal e a velocidade da luz. Então, o que essa equação, o que a teoria da relatividade geral basicamente nos diz é que a matéria, tanto matéria ou energia, Einstein diz que são equivalentes, distorcem, dizem como o espaço-tempo tem que se distorcer ou se curvar. Então, a matéria, a energia curva o espaço-tempo, e por sua vez, o espaço-tempo curvo vai determinar como a matéria, a radiação, a energia devem se movimentar, certo? Então, foi assim que o Einstein concluiu e chegou nessa teoria, formalismo dela. Então, como eu disse, isso aqui levam a 10 equações de movimento, que são bem gerais. Então, como eu falei, o espaço pode ser curvo, então ele utilizou tanto o Gauss como o Riemann, eles falaram que o espaço plano, como a gente conhece, a gente está acostumado, que é o espaço euclidiano, vem lá dos gregos, ele é um caso particular de espaços que podem ter uma certa curvatura. Aqui, claro, está em 2 dimensões para a gente ilustrar, mas seria tudo em 3. Mas as mesmas propriedades que valem aqui, por exemplo, no espaço plano, eu tenho um triângulo aqui, eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser igual a 180 graus.
Não é necessariamente o caso aqui, não é o caso aqui nem aqui. A soma pode ser maior ou menor, depende dessa geometria desse espaço. E o mesmo vale se eu passar em 3 dimensões, eu posso ter espaços curvos também. Foi esse tipo de espaço que o Einstein utiliza. E a partir dali ele também começou a pensar como seria a propagação da luz, de acordo com a teoria da relatividade geral. No espaço plano a gente sabe que a luz se propaga em trajetórias retas, mas como seria no espaço que poderia ser também curvo? Então pensando nisso ele também propôs vou fazer mais um experimento mental. Então considere o elevador lá no espaço, longe de qualquer corpo massivo, ou seja, na ausência de gravidade. E se eu colocar lá um observador lá dentro, tem um laser, assim como esse. Então um laser que sai de uma lateral aqui do elevador. Esse observador vai observar, vai ver que o laser ele aponta no outro lado exatamente na mesma altura, tá? Ou seja, ele vai concluir que a luz andou em linha reta. Agora pega esse mesmo elevador e coloca acoplado a um foguete que vai estar andando acelerado. Um observador ali dentro vai ver uma coisa muito estranha. Ele vai ver que a luz foi emitida numa certa altura e eu vejo ela batendo no outro lado numa altura menor. Ou seja, ele vai concluir que a luz foi curvada, fez uma trajetória curva. Se ela saiu num lugar mais alto e eu vejo ela batendo lá no lugar mais baixo, ele conclui que ela fez uma curva. Tá? Então, ou seja, a luz foi defletida. Lembrando lá do princípio de equivalência, que diz se eu tiver em aceleração é o equivalente ao estar na Terra com a gravidade, sob influência da gravidade, então eu deveria ter a mesma coisa que eu vejo lá no foguete acelerando no espaço livre, seria a mesma coisa que na Terra sob a ação da gravidade. Então, com isso, o Einstein obteve que a luz também deveria ser defletida por um campo gravitacional. E foi isso que ele quis medir. Mas poderia pensar, o Einstein foi o primeiro a sugerir isso. Não é bem assim. Essa ideia de que a luz pudesse ser defletida pela gravidade, por um corpo massivo, ela já vem lá de Newton. Newton especulou sobre isso no seu Tratado de Ótica de 1704. Também o Laplace, um matemático francês, e o Mitchell, que era um astrônomo britânico, ambos eles também especularam a existência de um corpo que pudesse ser muito denso e muito massivo, que ele impediria a propagação da luz que ele próprio emitiria, já antecipando a ideia de buracos negros. O Solden, que era um astrônomo alemão, em 1804, foi o primeiro a publicar o cálculo do que seria o ângulo de deflexão, quanto a luz seria defletida em relação à trajetória que ela seguiria reta, né? E esse foi o ângulo que ele obteve, que depende da massa. Esse aqui é o raio, onde ele pensou como a luz como tendo uma natureza corpuscular, tá? Ela poderia ser defletida. O Einstein, em 1911, ele também fez um cálculo. Entretanto, a teoria da relatividade geral dele ainda não estava completa. E ele calculou, ele chegou no mesmo resultado do que o Solden, mas por outros argumentos. Tá? Ele chegou exatamente nessa mesma expressão, e se quem tivesse defletindo a luz, a gravidade, defletindo a luz fosse a do Sol, colocando aqui a massa do Sol, o raio do Sol, ele calculou que esse valor seria aproximadamente 0,87 segundos de arco. Para vocês terem uma ideia, segundo de arco é o ângulo no céu, a Lua cheia ela cobre meio grau. E cada grau tem 3.600 segundos de arco. Ou seja, seria uma coisa muito pequenininha, a gente não conseguiria perceber olho nu. Mas o Einstein, então, ele obteve isso, ele propôs que se tentasse observar isso. E a ideia era a seguinte, eu imagino uma estrela distante, e a gente aqui na Terra, então, na ausência de outros corpos ali no meio, essa luz percorreria uma trajetória reta e chegaria até nós. Entretanto, se eu tiver, por exemplo, o Sol na frente dessa estrela, o Sol vai curvar o espaço-tempo em torno dele, e a luz vai percorrer esse espaço-tempo curvo, e ela vai percorrer uma trajetória curva, ou seja, vai parecer que foi desviada, né? Foi defletida aqui e redirecionada para nós. Então, nós observadores aqui na Terra, a gente sempre tende a achar que a luz, ela seguiu uma trajetória retilínea. Então, a gente vai achar que essa estrela estava aqui.
Então, essa seria a posição aparente, enquanto que a gente sabe que a posição real é aqui. E esse aqui seria o ângulo de deflexão, o ângulo que o Einstein também previu. Entretanto, a gente não tem como observar outras estrelas durante o dia quando o Sol está alto, certo? Então, a gente poderia fazer isso durante um eclipse solar, quando a Lua passa na frente do Sol e por alguns minutos fica escuro e a gente pode tirar fotografias e tentar medir as posições. A gente compara essa posição quando não tem o Sol na frente com essa quando tem o Sol e calcula esse ângulo aqui. O Einstein ele escreveu para o George Hale em 1913 perguntando se havia alguma maneira de fazer isso que não fosse durante o eclipse solar e que também esse aqui seria o ângulo, tem que ele colocou lá 0,84 aproximadamente ali. E se seria possível medir esse, porque é uma deflexão muito pequena, e se os instrumentos poderiam medir isso. E o Hale disse que não tinha outra maneira de fazer, que não fosse durante o eclipse, e que também, com os instrumentos da época, daria para medir isso, mas estaria dentro do limite de precisão dos instrumentos. Então, houveram várias tentativas de tentar de medir essa deflexão da luz, e eles já estavam de olho nos eclipses que estavam acontecendo. Então, em 1912, várias expedições vieram aqui para o Brasil para medir também esse eclipse, e o objetivo era fazer vários estudos sobre o Sol, a coroa solar, campo magnético do Sol, enfim. Expedições de vários países, mas também uma expedição argentina, que eu soube que foi para uma cidade muito linda, em Minas Gerais, chamada Cristina. Mas, enfim, eles foram para lá e várias outras expedições também em outras cidades, Passa Quatro, ali na volta entre São Paulo e Minas Gerais. Só que choveu e não conseguiram medir nada. Ali eles já viram que não é uma boa ideia mandar todo mundo para o mesmo lugar para tentar observar o eclipse, porque a chance disso chover ou estar nublado é grande. Então, é melhor mandar expedições para diferentes lugares para tentar aumentar a chance de conseguir observar. Em 1914, teve outra expedição alemã, foi até o Einstein ajudou a levantar fundos para financiar essa expedição, que era para observar um eclipse na Crimeia, na Rússia, mas era 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, imagine um monte de alemão indo para a Rússia, cheio de equipamento, eles foram presos. Alguns foram liberados depois, mas vários dos equipamentos ficaram retidos, eles não conseguiram os equipamentos de volta. Mas isso foi muito bom para Einstein, porque em 1915 ele concluiu a teoria dele, e ele viu que ele tinha feito um erro lá em 1911. Ele refez o cálculo para a deflexão da luz e ele encontrou um valor que era exatamente o dobro. Antes tinha um fator 2, agora tem um fator 4. Então, ele achou um novo valor, que para o caso do Sol, colocando a massa do Sol, o raio do Sol aqui, essas outras constantes, daria o valor de 1,75 segundos de arco, que já era maior, seria mais fácil de medir. E se conseguisse medir isso, a deflexão da luz, seria uma ótima chance para mostrar primeiro que esse efeito ocorre, mas também poderia permitir ver se a teoria dele era correta frente a de Newton, a teoria newtoniana. Então, a gente poderia ver quem que estava fazendo a melhor previsão e qual teoria seria correta. Então, imaginem se, então, em 1919, então, foi o grande ano onde eles observaram, exatamente 100 anos atrás disso. Como vocês já devem saber, todo mundo está aqui para comemorar a comprovação da teoria da relatividade geral, então a gente vai mostrar que o Einstein estava certo. Enfim, mas imaginem se eles tivessem conseguido observar esse eclipse entre 1912 e 1914, ou até antes de 1915. Talvez o Einstein não ia ter proposto nada além disso. Enfim, foi bem providencial para ele. Então, 1919 foi quando eles conseguiram, e o resto, então, é história, né? Mas vamos falar, então, um pouco sobre essa história. Então, sobre essas expedições que vieram para o Brasil e foram também para a África para observar esse eclipse em 1919. Então, um personagem muito importante nessa história é o Eddington, Sir Arthur Stanley Eddington. O Eddington, ele era o Plumian Professor, que é uma das posições mais cobiçadas na astronomia no mundo, lá da Universidade de Cambridge. Isso em 1912, em 1914 ele já era o diretor do observatório de lá. Então ele era um astrônomo muito respeitado. O Eddington, ele não conhecia o Einstein,
Ele não estava no evento lá da Academia Prussiana de Ciências, onde o Einstein apresentou a teoria dele em 1915. E nessa época já tinha guerra, então a comunicação entre os países já era mais difícil. Mas ele ficou sabendo do trabalho de Einstein através do De Sitter, que era holandês e estava então num país neutro. O De Sitter soube do trabalho de Einstein e logo passou adiante para o Eddington o artigo de Einstein. O Eddington leu, gostou, se entusiasmou e passou a promover esse trabalho. E como aquele eclipse em 1912, que foi aqui em Minas Gerais, ele teve em uma das expedições. Então ele tinha credencial para organizar uma expedição para observar o eclipse. Então ele começou a tentar organizar isso e convencer outras pessoas a fazer essas expedições. Ele convenceu também o Frank Dyson. O Dyson também é um personagem muito importante, eu acho que a relevância dele nessa história é um pouco negligenciada. O Dyson, ele era o astrônomo real da Inglaterra. Ele ficava no observatório de Greenwich. Então o Dyson, ele era um pouco cético com a teoria do Einstein. Enquanto o Eddington, ele era também um internacionalista. O Eddington, ele achava que a ciência tem que estar acima a gente tem que juntar as melhores mentes, não interessa de que nacionalidades, em busca da verdade científica. Então ele tinha todo esse entusiasmo, ele tinha toda essa filosofia, o Eddington. Já o Dyson, ele era um pouco mais cético, além disso também dizem que ele era um pouco mais patriota, já pensava, imagina quem está questionando, um jovem alemão questionando a teoria do Newton, que está ali há 200 anos, e está ainda reina absoluta. Então, mas ele mesmo assim foi convencido e resolveu também entrar nesse comitê que foi organizado para organizar as expedições do eclipse. Então, ele, com uma posição também até maior, como astrônomo real, ele e o Eddington, eles começaram a levantar fundos para fazer essas expedições. Na época, eles levantaram 100 libras para instrumentos, equipamentos, e 1.000 libras para viagem. Imagina isso em dias reais, parece pouco, né? Então, cada um coordenou uma expedição. O Eddington coordenou a expedição que foi para a Ilha do Príncipe e o Dyson a expedição que veio para Sobral. Mas o Dyson, o Dyson também, ele foi o primeiro lá em 1917 a se dar conta de que o eclipse de 1919 seria muito bom para fazer esse teste, esse experimento. Porque em 1919, o Sol, durante o eclipse, ele estaria passando na frente de uma constelação, um aglomerado de estrelas na constelação de Touro. Então, eu teria várias estrelas atrás do Sol para poder fazer a medida da deflexão da Lua. Decidiram fazer essa expedição e começaram a procurar os lugares, né? Então, aqui está o mapa daquele eclipse, né? A região onde ele seria observado. Aqui em vermelho é a região onde seria a totalidade, onde o eclipse seria visto total, né? E os outros lugares seria parcial. Mas quem sugeriu Sobral foi o Henrique Morrisi, que era o diretor do Observatório Nacional na época. Ele mandou um telegrama lá para o Dyson, que estava em Greenwich, dizendo, olha, por que não consideram Sobral? Sobral vai estar na região aqui onde o eclipse vai ser total. Além disso, Sobral tem um clima muito seco, não chove muito, não fica muito nublado, e tem fácil acesso tanto de trem e também tem alguns portos ali perto, vai ser relativamente simples a logística de transportar equipamentos e o pessoal. Então, eles decidiram ir para Sobral por causa disso, e o Observatório Nacional também ofereceu suporte, toda a logística. Mas, lá daquela experiência que todo mundo foi para o mesmo lugar observar o eclipse e perderam o eclipse, eles decidiram fazer uma outra expedição para um outro lugar. E escolheram a Ilha do Príncipe, na costa oeste da África. Tá? Então, o Eddington sua equipe foi para a Ilha do Príncipe e o Dyson, a equipe do Dyson foi para Sobral. Entretanto, o Dyson ele teve alguns contratempos e não pôde ir. E também, nesse meio tempo, teve a guerra. Então, o eclipse ia ocorrer numa localização muito conveniente no céu, porque o Sol ia estar passando na frente de um aglomerado de estrelas. Entretanto, na Terra não estava tão conveniente assim. Estava no meio da guerra e eles tiveram que passar por vários problemas para conseguir organizar essa expedição, né? Como se pode fazer ciência em meio à guerra? Então, eles tiveram dificuldade desde encontrar pessoas para fazer os instrumentos, porque os instrumentadores estavam trabalhando, desenvolvendo instrumentos militares na época. O pessoal dos observatórios tinha sido
recrutado para a guerra, alguns morreram. O Eddington teve que contratar novas pessoas, porque a equipe dele, várias pessoas tinham morrido na guerra. Também tinha dificuldade logística, os navios não circulavam, também era difícil se comunicar entre os países. E o próprio Eddington, naquela época, a Inglaterra já estava começando a ter um alistamento obrigatório, e ele teria que se alistar. Ele era até mais jovem que o Dyson, então ele deveria se alistar. Mas ele também tinha toda essa filosofia, ele era contra esse alistamento, ele era contra a guerra, enfim. E o Dyson, que tinha uma posição até superior, ajudou a convencer as autoridades a que o Eddington não se alistasse, que seria um desperdício um cientista daquele nível ir para a guerra, talvez morrer na trincheira, né? Então, com isso ficou combinado que o Eddington então ia para a Ilha do Príncipe. E o Dyson, por contratempos, também não pôde ir, e ele mandou então uma equipe. Então, eu vou me restringir aqui mais à expedição de Sobral, que acho que nos interessa, que o Brasil contribuiu, e vou comentar só rapidinho um pouco da Ilha de Príncipe. Então, o Dyson escolheu o Charles Davidson, que era um expert em instrumentação, e também o Crumlin. O Crumlin, na verdade, ele entrou nessa expedição porque um outro astrônomo não pôde ir, então ele foi recrutado no lugar. O Crumlin, ele estudava cometas, não tinha nada a ver, mas ele também ajudou. E ele foi o responsável por cuidar do equipamento que produziu os melhores dados, que foram cruciais para esse experimento. Então, aqui tem um pouco sobre os equipamentos. Então, eles pegaram... seria difícil transportar todos esses telescópios e montarem lá. Então, eles só levaram as lentes de telescópios e alguns espelhos e montaram uma estrutura lá adaptada, lá em Sobral. Então, eles pegaram as lentes desse telescópio, o refrator astrográfico, lá de Greenwich. Está aqui uma foto dele. Eu tive dificuldade de encontrar fotos dos instrumentos, porque se perderam, enfim, não tem. E aqui tem um conjunto, um dos espelhos que eles utilizaram para refletir a luz do sol num ponto fixo. Depois vocês vão ver onde é que ele ficou montado, esse aqui. Esse aqui eles pegaram emprestado do Observatório de Dublin. Então também tinha várias equipes e se emprestavam instrumentos, que não tinha tantos instrumentos assim disponíveis. E vários instrumentos ficaram presos lá na Rússia em 1914. Então eles perderam várias coisas naquele ano. Então a expedição. Então eles saíram todos juntos em 8 de março de 1919 de Liverpool a bordo do Anselm. Foi muito bom isso porque a guerra terminou no final de 1918 e terminou a tempo de eles conseguirem fazer isso. Se a guerra durasse um pouquinho mais, talvez não haveria tempo da logística deles irem para o Brasil ou para a Ilha do Príncipe para fazer a medida. Então, nesse sentido também deram sorte. Então, eles foram a bordo do Anselm. Esse foi o primeiro navio a deixar a Inglaterra depois do final da guerra e restabelecer a rota. Então, eles foram todos juntos até a Ilha de Madeira, ali na costa da África. Lá, a equipe do Eddington pegou um outro barco, foi para a Ilha do Príncipe, enquanto que o Davidson e o Crumlin, eles seguiram para Belém. Tá? Chegaram em Belém, eles ficaram um pouco, passaram ali, foram na floresta amazônica. Tem os relatórios deles super detalhados, eles contam tudo o que eles viram e o que eles fizeram. Depois eles pegaram outro barco e foram até Comicim, e depois de trem foram até Sobral. Em Sobral, eles foram recebidos com festa pelas autoridades e todas. O pessoal do Observatório Nacional organizou tudo onde eles poderiam ficar. Aqui tem uma foto da época, só destacando. Então, aqui são os dois ingleses dessa expedição. Aqui tem... Esse aqui é o Maurice, que era o diretor do Observatório Nacional, que também cuidou de toda a logística. Também destaco aqui dois astrônomos americanos. Wise e Thomson também vieram para observar o eclipse, mas o interesse deles, eles queriam estudar os campos magnéticos do Sol. E o resto são membros da equipe do Observatório Nacional que também foram para Sobral para observar o Sol durante o eclipse e fazer estudos sobre a coroa solar. Tá? Tinha várias pessoas interessadas em outras medidas durante o eclipse também. Então eles receberam lá, eles ficaram hospedados em casa de autoridades. Até o governo da época mandou médicos para lá para lidar ou para prevenir por causa da febre amarela, tudo pensando nos estrangeiros e receber eles da melhor forma. Eles sempre falaram que foram muito bem recebidos, embora eles falaram da pobreza e da miséria que eles também viram lá. Então aqui tem onde eles montaram as estruturas temporárias para observar o eclipse, foi no Jockey Club lá da cidade. Aqui está a montagem dos instrumentos, então como não tinha como carregar todo o telescópio ou montar toda uma estrutura para mover o telescópio, que seria muito pesado,
eles deixaram o telescópio fixo ali e colocaram os espelhos móveis, então o espelho refletia a luz do Sol, a imagem do Sol, para um ponto fixo, aqui são onde estavam as lentes dos telescópios, eles construíram ali, e colocaram onde depois no final tinham as placas fotográficas que tiraram as fotografias. Então aqui o dia do eclipse, as pessoas, a população local foi um feriado quase na cidade, as pessoas foram lá ver, mas amanheceu nublado, e aqui sim estava o tempo lá também, e na Ilha do Príncipe também estava nublado. Mas eles deram muita sorte, tinham várias nuvens bem espessas, que alguns minutos antes o céu abriu um buraco ali onde tinha o Sol, e eles conseguiram observar o eclipse na totalidade. Só acho que passou uma nuvem bem fininha na frente e prejudicou uma das fotografias que eles tiraram. Já lá na Ilha do Príncipe ficou bem nublado e só conseguiram tirar 2 fotografias. Aqui eles tiraram, em Sobral eles tiraram várias. As fotografias que eles tiraram se perderam, eu não encontrei. Essas são fotografias que a equipe brasileira tirou, mas eles estavam interessados em estudar a coroa solar. Então são 7 fotografias que hoje estão no acervo do Observatório Nacional. Então aqui tem a fotografia, essas placas são um tamanho menor do que uma folha A4. Então aqui tem o Sol, tem na frente dele tem a Lua, então a gente vê aqui a coroa solar e a gente vê aqui também uma protuberância, que são os campos magnéticos do Sol, eles ejetam todo esse plasma para fora, assim, então isso aqui tem mais ou menos 500 mil quilômetros de largura por umas 200 mil quilômetros de altura. Tá? Então, os brasileiros estavam interessados em estudar aqui a coroa solar, embora os estudos deles não foram inconclusivos. Até porque a astronomia brasileira, na época, era muito incipiente, eles não tinham muitos instrumentos, mas, enfim, eles fizeram algumas medidas lá também. Mas essas não foram as fotografias utilizadas para análise, porque essas outras se perderam lá em Greenwich. Então, em novembro de 1919, antes disso, eles fizeram essas medidas no eclipse e o Crommelin e o Davidson ficaram no Brasil por mais 2 meses, porque eles tinham que tirar as fotos dessas mesmas estrelas que observaram próximo do Sol durante a noite. Então, só 2 meses depois poderiam se ver essas mesmas estrelas quando estava escuro, assim, no início, no final, no amanhecer, um pouquinho antes do amanhecer. Então, entre esse tempo, eles foram para Fortaleza, ficaram 1 mês em Fortaleza, passeando, e depois voltaram e fizeram essas medidas, desmontaram tudo em agosto e foram de volta para a Inglaterra. Lá, em Príncipe, o Eddington não pôde ficar mais tempo para fazer essas outras medidas. Então, ele também comparou com posições dessas estrelas obtidas em outros lugares. O ideal é fazer que nem eles fizeram em Sobral, comparar as medidas com o Sol e sem o Sol, com os mesmos instrumentos, no mesmo local, com mais ou menos as mesmas condições atmosféricas. Isso produz resultados melhores. Então, em novembro de 1919, eles anunciaram isso nesse artigo. O Dyson é o primeiro autor, o Eddington é o segundo, e aqui tem o Davidson. E eles dizem que eles descrevem todas as expedições, todos os dados, e a ideia era, primeiro, as hipóteses que eles tinham é que não tinha nenhuma deflexão para a luz. A segunda hipótese era que havia deflexão da luz, mas o ângulo medido seria próximo ao que a teoria newtoniana previa. E a terceira hipótese era de que havia deflexão da luz e o ângulo de deflexão estava de acordo com a previsão do Einstein. E já na segunda página eles anunciam isso aqui, que os resultados dessas observações aqui descritas parecem apontar definitivamente para a terceira alternativa e confirmam que a teoria da relatividade geral de Einstein é correta. Tá? Então aqui estão os resultados que eles obtiveram. Em Sobral eles utilizaram aquele telescópio que eu mostrei, as lentes que eles tiraram lá de Greenwich, mas eles levaram, por precaução, o Dyson mandou um telescópio menor, de 4 polegadas. Era mais velho e tal, mas ele leva só por precaução. E foi o que salvou eles, porque esse instrumento menor produziu os melhores dados, tirou as fotografias melhores. Então, com esse instrumento que eles pegaram também emprestado lá de Dublin, eles obtiveram que o ângulo de deflexão é 1,98, aqui mais ou menos 0,12 segundos de arco, próximo ao valor previsto por Einstein. Já um instrumento maior, de 13 polegadas, como no momento do eclipse com o Sol, enfim, aqueceu, teve uma certa dilatação das lentes que produziram distorções nas imagens. Então, eles calcularam esse valor, 0,93, que estaria próximo do 0,87, que seria da previsão newtoniana.
Mas eles viram que tinha esse problema da dilatação, fizeram vários testes com as imagens e fizeram uma nova análise e chegaram a 1,52, que também estaria mais próximo aqui. Porém, esses dados não eram muito confiáveis, eles decidiram descartar. Justamente porque esse problema com a dilatação da lente. Lá em Príncipe, eles só tiveram 2 fotografias, ficou nublado, e eles mediram com um telescópio mais ou menos do mesmo tamanho desse aqui, de 13 polegadas, que foi tirado lá de Oxford, do Observatório de Oxford. Eles chegaram à medida de 1,61 segundos de arco, mais ou menos 0,30. O erro é maior porque justamente eles tiveram medidas menos, não tão boa qualidade. Então, nesse artigo, eles apresentam todos esses resultados, todos os métodos, todas as tabelas, enfim, e eles resolvem descartar os dados obtidos com esse instrumento aqui, o astrográfico de 13 polegadas de Greenwich. Isso gerou muita controvérsia, porque e esse debate foi reacendido há alguns anos, e algumas pessoas falam isso. Eles dizem como o Eddington, que participou dessas expedições, ele era um entusiasta, ele defendia o Einstein, queria, talvez ele até pensava, através dessas medidas, fazer uma reconciliação entre a Alemanha e a Inglaterra, através da ciência, enfim. Como ele era muito defensor de Einstein, pensaram, ele pegou e jogou esses dados para baixo do tapete, ignorou e chegou no resultado que ele queria, que era mostrar que o Einstein estava certo. Mas, enfim, nesse artigo eles descrevem tudo, descrevem por que eles desprezaram esses dados. Esses dados foram obtidos em Sobral, o Eddington não tinha nada a ver com essa expedição de Sobral. Além disso, o Eddington não obteve esses dados, não analisou esses dados. Então, eu, na minha opinião, não concordo com essa ideia de que o Eddington favoreceu e tentou favorecer essa medida em favor do Einstein. Então, eles concluem, combinando esses 2 valores aqui de Príncipe e de Sobral, obtidos com o telescópio menor, que o valor, a média, dá um valor muito próximo à previsão de Einstein. Então, isso foi publicado em novembro, logo depois, isso já saiu na imprensa, alguns dias depois, aqui já estava no New York Times, no London News, e o Einstein começou a ficar mundialmente famoso. Houve muito ceticismo. Obviamente, o cientista, né, chega com um experimento, uma medida, não é assim que todo mundo acredita. Às vezes, eles esperam várias outras medidas para confirmar isso. A medida seguinte que foi feita, só conseguiu ser feita em 1922, se não me engano, e encontrou resultados bem parecidos. Na década de 70 também, esses dados de Sobral e Príncipe foram reanalisados com técnicas mais modernas e chegaram no mesmo resultado. Então, essa foi a primeira confirmação da teoria de Einstein. Isso também tornou Einstein muito famoso e repercutiu na vida dele, então como isso influenciou. Então, logo em setembro, quando ele soube que esses dados confirmavam a teoria dele, ele mandou uma carta para a mãe dele dizendo que ele tinha recebido uma notícia muito feliz, que a previsão dele para a deflexão da luz tinha sido observada. Também, logo que ele publicou aquele artigo, ele foi convidado pelo London Times para falar sobre isso, e ele também manteve uma postura muito humilde. Ele disse lá, falando também sobre Newton, né, que ninguém deve pensar que a grande criação de Newton pode ser desprezada, né, pela teoria da relatividade ou por qualquer outra. Que as ideias de Newton, elas sempre serão a base da nossa concepção moderna da física, né. Então, mesmo assim, até porque a teoria dele é mais geral do que a de Newton, mas nos casos de baixas velocidades ou campos gravitacionais não tão intensos, elas dão o mesmo resultado. Tá? Mas o Einstein ele se manteve sempre humilde, o Einstein era também muito um pacifista, e ele também não gostou muito de ser famoso, ter que sair na rua e as pessoas falarem com ele. Né? Ao Brasil ele veio em 1925, uma visita ao Observatório Nacional, e durante essa visita ele falou, uma das frases que eu acho bem legal, é que a questão que a minha mente formulou foi respondida pelo radiante céu do Brasil. Então, ele reconhece o quanto aquelas medidas de Sobral foram importantes para comprovar a teoria dele. Então, aqui tem ele e Eddington, eles se encontraram algumas vezes depois. Essa comprovação veio no período pós-guerra, mas ainda havia muito ressentimento entre os países. E também entre os cientistas, às vezes eles boicotavam, os cientistas de outros países boicotavam os alemães, e o Einstein era uma das poucas exceções, ele era convidado ainda para conferências e ele ia. Então, aqui é a cidade de Sobral, naquela época.
tá? Esse aqui em frente é a igreja da Nossa Senhora do Patrocínio e aqui é Sobral hoje. Em frente a essa igreja hoje tem o Museu do Eclipse e aqui também tem um planetário. Tá? Esse local foi onde a equipe brasileira realizou os seus experimentos. Tá? Esse museu foi inaugurado em 1999, no momento da celebração dos 80 anos da teoria, da comprovação da teoria. Ele foi desativado em 2014 por alguns problemas, mas ele foi reaberto, está sendo reaberto agora até em função dos 100 anos. Então, essa teoria do Einstein, essas foram a história, as medidas, e ela foi testada em várias outras escalas, com outros observáveis. Eu vou mencionar rapidamente alguns aqui. Então, em 1937, Zwick, que era um astrônomo búlgaro, ele propôs o seguinte, que se uma estrela deflete a luz de outra estrela distante, imagina uma galáxia. Naquela época, as galáxias recém tinham sido descobertas. O Hubble descobriu as galáxias em 1929. Uma galáxia que é conjunto de bilhões de estrelas defletiria muito mais a luz, por exemplo, de outra galáxia distante. E que se isso pudesse ser observado seria muito legal, porque permitiria ver objetos muito distantes. E é esse o caso. Então, que a gente chama o fenômeno de lentes gravitacionais, que a base dele é a deflexão da luz. Então, imagine uma galáxia distante, que emite luz em todas as direções, a gente recebe parte dessa luz. Aqui eu coloquei como telescópio Hubble, representando a gente. Imagina-se entre essa galáxia distante e nós observadores tem um outro corpo muito massivo, como uma galáxia elíptica aqui, ou pode ser um aglomerado de galáxias, um grupo de galáxias. Então, de acordo com a teoria do Einstein, esse corpo massivo vai deformar o espaço-tempo ali ao redor e vai defletir a luz dessa galáxia distante. Mas como a gente sempre acha que a luz vem de uma direção, ela segue em linha reta, a gente acha que essa luz está vindo daqui e essa de cá. Eu também posso ter a luz percorrendo vários caminhos, nas 3 dimensões ali, percorrendo várias trajetórias. Então, eu vou ver isso como imagens múltiplas e bem distorcidas dessa galáxia que está atrás. Na verdade, quando eu olho para o céu, eu vejo tudo projetado, né, em 2 dimensões. Então, eu vejo essa galáxia que está na frente e essa galáxia distorcida que está atrás. Então, esse fenômeno, que ocorre devido à deflexão da luz, é chamado lentes gravitacionais, porque esse objeto que estava aqui, que causou a deflexão da luz, ele atua como uma lente, numa analogia, uma lente óptica que distorce a luz e cria imagens também múltiplas, é por isso que a gente chama lentes gravitacionais. E através desse efeito, como a luz pode vir por diferentes caminhos e ser redirecionada aqui para a gente acaba recebendo mais luz dessa galáxia distante, o que permite a gente ver objetos muito, muito longe, que de outra forma seriam muito fracos para a gente detectar. Então, esse efeito também funciona como um telescópio gravitacional, um telescópio natural, permitindo que a gente observe galáxias muito distantes. Então, e quanto mais distante eu estou vendo, mais no passado, porque a luz leva um tempo dessa galáxia até chegar até a gente. Então, tudo que a gente está vendo hoje é como estava no passado, né? Então, a gente pode ver até lá nos primórdios do universo, através desse fenômeno. Isso é o que eu faço na minha área de pesquisa. Então, também esse efeito cria essas imagens espetaculares, que são imagens distorcidas e múltiplas de galáxias que estão atrás e cuja luz foi desviada, né, devido a esse efeito que o Einstein descreveu. Outro efeito são as ondas gravitacionais. O Einstein propôs elas em 1916 e só em 1915, agora em 2015, elas foram observadas. Ele diz que corpos massivos, por exemplo, quando eles estão colidindo ou se fundindo, eles vão causar perturbações nesse espaço, na forma de ondas, né, que poderiam ser medidas. Então, hoje, já em 2015, se conseguiu tecnologia suficiente, sensível o suficiente para conseguir medir isso. A teoria de Einstein também explica como é que é o movimento, enfim, ou da luz e da matéria em torno de um buraco negro, explica também como é ali. E, recentemente, a gente teve, né, essa imagem que ficou muito famosa, que é a primeira imagem do horizonte de eventos de um buraco negro, né? Então, para a teoria da relatividade geral explica isso, eles tinham uma teoria, já tinham simulações de como deveria ser essa imagem, e eles observaram algo que é muito parecido, ou seja, também indica que Einstein está correto, ele consegue descrever o que acontece em campos tão intensos como esse de um buraco negro. E também vocês devem estar se perguntando no dia a dia para que serve a relatividade geral, né? Eu só falei aqui exemplos, enfim, escalas astronômicas ou cosmológicas.
só para falar uma aplicação no dia a dia, todo mundo hoje utiliza um GPS no seu celular, tanto para navegação, enfim. E o GPS não funcionaria, ou todo esse sistema de posicionamento global não funcionaria se a gente não levasse em conta os efeitos relativísticos propostos pelo Einstein. Então, esse sistema, a gente tem vários satélites orbitando a Terra, né? Que em cada ponto da Terra tem mais de um satélite que consegue observar. Então, a gente troca sinais com esses satélites e eles, através de triangulação, eles determinam a posição do objeto, enfim, que está mandando esse sinal. Mas como esses satélites estão em órbita, andando em velocidades muito altas, a gente tem que levar em conta algumas correções, que o tempo deve passar de maneira diferente para tanto o observador parado na Terra, quanto esses satélites, e fazer correções, porque a gente tem que ter os relógios desses satélites todos sincronizados, porque é com isso que eles vão saber quando eles receberem o sinal, sabendo que a velocidade da luz é fixa, ela é dada, qual a distância que esse sinal percorreu. Então, eles têm que estar todos sincronizados para funcionar. E ter a precisão que a gente tem do GPS hoje, que é precisão às vezes de metros ou até menos que isso, né? Então, se não fossem levadas essas correções, o GPS logo ele perderia precisão, de um dia para o outro ele vai perdendo precisão de quilômetros, já ele não funcionaria. Então, isso é a aplicação do Einstein até no dia a dia e a gente utiliza isso todo dia, né? Então, para concluir, esse foi um dos experimentos mais famosos do século XX. Essa medida da deflexão da luz comprovou a teoria de Einstein. Queria chamar a atenção também que os dados obtidos aqui no Brasil foram cruciais para essas medidas, como foi descrito lá no artigo que eles publicaram. Isso tornou Einstein mundialmente famoso. Ainda há alguma controvérsia em toda essa história, a questão do Eddington ter favorecido ou não. Também mostra toda essa história que a ciência ela é colaborativa, desde pessoas de diferentes países tentando se unir para conseguir chegar a um novo feito científico, né? E também desde a colaboração em prestar instrumentos e assim por diante. E também mostra a importância de a gente ter bons instrumentos e instrumentadores, né? As medidas dependem disso, não adianta ter alguém com uma mente brilhante lá se não tem alguém que saiba fazer e analisar com precisão aqueles dados. E nesse caso eu queria chamar a atenção também aqui, todos esses resultados foram um trabalho minucioso de várias pessoas. Não foi o do Einstein, também não foi talvez do Eddington, do Dyson, foi desse pessoal, esses instrumentadores, o pessoal que está ali de base, que hoje em dia seriam o pessoal que trabalha na pós-graduação, os pós-docs, enfim, que estão na linha de frente de toda a ciência fazendo isso. Então, é bem preocupante todos esses cortes que a gente tem, né, principalmente na pós-graduação, porque são essas pessoas que realmente fazem ciência e sem elas a gente não tem. Então, preocupa o que pode ser daqui para frente. Certo? Então, era isso. Muito obrigada. Curtiu esse Simples Física? Você pode assistir mais no canal da UrgsTV no YouTube. É só acessar youtube.com/urgsTV e escolher o que você quer assistir. Até mais!